Ei, agora sim. Vocês estão felizes com Jesus? Vou deixar o Dig Joy Popói para outro aí, tá? O negócio é esse aqui mesmo. Abra sua Bíblia em Atos 8, nós vamos ler do 26 ao 39. A Bíblia vai dizer o seguinte: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul. A estrada era deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado na sua carruagem, ele começava a ler o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e perguntou: você está entendendo o que está lendo? Ele respondeu: como que eu posso entender se não tem ninguém para me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo uma passagem da Escritura que dizia: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me por favor, de quem que é o profeta que está falando aqui? De si ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco disse: olhe, aqui há água, o que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe batizou. Quando saíram da água, o Espírito Santo do Senhor arrebatou Filipe repentinamente, e o eunuco não o viu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Espírito Santo de Deus, nós te damos graça, meu Pai, porque a Tua presença já está manifesta aqui nesse lugar. Nós temos certeza que hoje é dia de festa no céu, hoje é dia de batismo, hoje é dia onde pessoas vieram celebrar, pessoas que morrem para si e nascem para Ti hoje, Senhor Jesus. Por isso nós sabemos: tem festa no céu hoje. Nós te agradecemos pela mensagem que vai ser pregada aqui agora, porque eu tenho a mais profunda certeza que existem pessoas aqui sedentas de Ti, Pai. Que existem pessoas com o coração totalmente aberto para receber de Ti, Jesus. E nós te entregamos esse momento de palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Sabe, tem momentos da vida que a gente continua simplesmente caminhando. Dias que nós levantamos cedo, seguimos a rotina e vamos carregando dentro de nós perguntas que quase ninguém sabe. Cada pessoa aqui que está sentada ouvindo essa pregação traz consigo coisas que poucas pessoas sabem, dúvidas que se acumularam com o tempo, sonhos que ficaram guardados, culpa que ninguém percebe, uma busca que nem sempre tem nome. E às vezes a gente aprende a viver assim, caminhando em silêncio e carregando essas coisas. E às vezes a gente esquece que o que precisa ser feito, às vezes não é algo surpreendente, mas algo simples, como acontece nesse episódio. Hoje nós vamos olhar para uma história que começa exatamente desse jeito. Um homem que cuidava do tesouro da rainha, aparentemente um homem de sucesso, voltando para casa, cheio de perguntas que o seu sucesso não poderia responder. Um caminho comum, uma viagem longa, e dentro dele uma sede que nada e nem ninguém havia matado.
E aqui acontece algo muito simples. Eu creio que são nos dias simples, da maneira simples que às vezes Jesus fala ao nosso coração. Talvez nem esse homem soubesse a importância que a vida dele tinha. Para ele era só um homem voltando para sua casa em silêncio, carregando dúvidas. Mas o Espírito Santo de Deus manda Filipe ir até lá e sentar ao lado desse homem, para que aquelas perguntas que existiam no coração dele fossem respondidas. Para você que não sabe, Atos 8 é um capítulo que mostra como Deus não fica preso somente às multidões, como Ele valoriza o indivíduo. Muitas vezes nós temos o conceito de sucesso quando existe multidões, mas esse episódio aqui é Deus provando para nós o valor de uma vida. Eu vi cadê o Vini e a Thalia aqui? Tá aqui, ó. Esse casal aqui veio lá de Limeira, lá de São Paulo. Eles se converteram há 1 ano, mais ou menos, aqui na Palavra Viva. Aí ele me mandou mensagem hoje: pastor, vai estar na igreja? Vou. Às vezes eu não vim. Aí ele: hoje eu vou me batizar. Ele está esperando há quanto tempo por isso, né, Vini? Thalia também, quanto tempo está esperando por isso? Tive o prazer de fazer o casamento deles, e eu falei: não só vou estar na igreja, como eu vou te batizar. Eu estou falando isso porque a tua reação foi muito natural. Ele saiu, ele é atleta profissional de futebol. Ele era o goleiro do Figueirense aqui, agora está lá em Limeira, né? Aí ele saiu, e nem nos jogos aqui do Figueira ele comemorava tanto. Ele saiu assim. E ali o Espírito Santo de Deus falou comigo: é isso. Isso é o que dá sentido à nossa pregação. Isso é o que dá sentido ao nosso ofício de pastor. Nós não estamos preocupados se a Palavra Viva é uma igreja cheia. Aprove a Deus que a nossa igreja crescesse e se espalhasse pelo mundo. Mas nós nunca podemos esquecer o valor de uma alma. Aí aqui em Atos 8, para você que não sabe, Filipe ele estava pregando em Samaria. Em Samaria muitas coisas estavam acontecendo, pastor Betinho. Em Samaria muitas pessoas estavam se convertendo, era uma revolução. Nós chamaríamos de avivamento, nós falaríamos como é incrível estar em Samaria. Aí o Espírito Santo diz para Filipe: deixa tudo isso e vai atrás de uma pessoa. Aí a Bíblia fala que Filipe obedeceu o Espírito Santo. Muitas vezes o lugar que Deus nos quer não é o lugar de visibilidade, não é o lugar de resultados, não é o lugar de crescimento. Às vezes o que Deus tem para a gente é um período de silêncio, para que nós possamos voltar e entender o valor de uma alma. Mas de repente Deus dá uma ordem estranha: levante-se e vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E Filipe obedece. Naquela estrada ele encontra um único homem, um etíope que lia Isaías e buscava a verdade. E no mundo antigo ele era alguém improvável, um estrangeiro, um eunuco, um homem distante do centro religioso, mas Deus não o ignorou. Naquela tarde o ID se fez pessoal.
um cristão obediente, um buscador sincero e Cristo no centro. O elo que nos une ao nosso propósito é Cristo. Aquele homem era um homem de sucesso, mas o que é sucesso? O problema é que nós temos uma concepção de sucesso ao que os nossos olhos podem compreender. Então, por que as pessoas querem ter um carro legal? Por que as pessoas querem ter uma casa boa? Porque nós somos ensinados que a concepção de sucesso está relacionada ao crescimento financeiro, é ou não é? Se chega alguém aqui com um carrão, você diz, homem de sucesso. Hoje se batizou o Igor também, a Nadine. Onde é que vocês estão? Vou explanar aqui. A Alice também. Há uns 8 meses atrás eles voltaram aqui para a igreja. Na verdade, há 1 ano atrás eu voltei a cortar cabelo com o Alex, que para mim é um dos melhores barbeiros aqui de Florianópolis. E ponto. Nós temos grandes barbeiros aqui também, gente. Não fiquem com ciúme. Mas se eu for cortar, toda semana num barbeiro diferente, o Cauãzinho aqui. Mas o Alex é coroa. Quase 60, Alex. Quase 60, é muito tempo de cadeira. É muito quilômetro rodado de máquina. E há 1 ano atrás eu voltei a frequentar lá a barbearia do Alex. 2? Meu Deus, passou rápido. Mas assim, o Alex é um cara que eu amo de graça. E ele sabe disso. O Alex não tem nada para me oferecer. E eu faço questão de pagar o corte de cabelo, porque existem muitos pastores que usam os membros para se aproveitar deles. E eu ouvi uma coisa, uma fala secular que é o seguinte: não peça de graça a única coisa que eu tenho para cobrar. Então eu sigo isso à risca na minha vida, eu quero abençoar. Nunca pedi desconto, nunca pedi para ele fazer, nunca dei uma profecia para ele cortar meu cabelo de graça. Se me abençoar também, eu não sou maluco de rejeitar. Estou brincando. Só para não ficar esse clima aí. Mas a transformação que eu tenho visto naquela família é algo extraordinário. Estou falando alguma mentira, Alex? Grita essa tua voz aí poderosa. E hoje, o Igor, o filho dele, se batizou aqui. E eu falei que eu ia explanar. A Nadine, que é a esposa do Igor, não era cristã e vinha para a igreja carregada. Faz assim, Nadine, é verdade? Ela vinha para acompanhar, estou brincando. Ela vinha para acompanhar o Igor. E hoje, quando eu coloquei a mão na cabeça dela ali, eu senti a presença de Deus. E eu consegui ver no meu espírito tudo que Deus ainda vai fazer nessa família. O valor de uma alma. Muitas vezes eu não queria nem cortar o cabelo. Mas eu sabia que aquela 1 hora que eu passava ali com o Alex era preciosa. E hoje está a família toda restaurada. Ainda falta um, mas esse a gente vai buscar. Não falta mais? Esse a gente vai buscar. Esse é precioso. Esse menino é o que vai fazer assim. Às vezes o que a gente procura não está aonde a gente imagina. O eunuco tinha ido a Jerusalém, o centro religioso, e ele fez tudo certo. Ele faz tudo certo, olha só, ele viaja, ele adora, ele compra o rolo, ele volta lendo Isaías, mas mesmo assim continua vazio. E por quê? Porque a religião sem a revelação não transforma ninguém.
Não se trata de vir na igreja, não se trata de cumprir todos os domingos, não se trata da Santa Ceia, se trata de conhecer verdadeiramente a Jesus. Porque ele tinha o conhecimento, ele estava lendo a respeito de Jesus, mas ele não tinha a presença de Jesus no coração dele. Mas ele estava sedento, ele sabia que faltava algo. Aí Filipe brota do lado dele, surge, pula da carruagem e fala: o que você está lendo? Olha, eu estou lendo a respeito de alguém, mas eu não sei quem que é. Filipe diz: esse homem que você está lendo, está mexendo com o seu coração, se chama Jesus. E talvez você tenha chegado aqui hoje e você já tentou tudo. Você faz boas obras, você busca conhecimento, você faz rituais religiosos, você busca andar do lado de pessoas, mas ainda te falta algo. E a pergunta dele ecoa no coração de todo ser humano: de quem o profeta está falando? Ou seja, por que nada nesse mundo preenche a minha sede? Aquele homem procurava uma explicação, mas Jesus queria proporcionar um encontro. Eu não estou aqui enquanto pastor para te dar uma explicação a respeito de Jesus. Eu estou aqui para te proporcionar um encontro com Ele. Não existe nada que eu possa fazer na sua vida que tenha efeito de mudança, a não ser te apresentar Jesus. Você sabia que se eu morrer hoje, e você decidir aceitar Jesus aqui nesse culto, você pode se tornar um grande cristão sem mim? Porque o Evangelho não é sobre homens, é sobre um homem que deu a sua vida em favor de muitos homens. Eu estou te falando isso para que você tenha consciência de que você não deve idolatrar pregador nenhum, você não deve idolatrar igreja nenhuma, porque nós vamos te decepcionar um dia. E o fato de eu te decepcionar não tem nada a ver com Jesus. Se eu te decepcionar é porque eu me descuidei. Mas Jesus nunca falha. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele nunca vai mudar. E às vezes eu posso te falar algo que vai até te deixar impressionado. Às vezes a falha de um líder revela um coração rebelde da ovelha. E eu digo isso porque eu já estive nesse lugar de ovelha rebelde. Muitas das coisas que aconteciam na igreja eu culpava a todos. Mas a grande verdade é que eu não tinha um coração humilde para ser tratado. Eu queria que as coisas fossem feitas do meu jeito. Mas não tem como você viver numa comunidade e querer que as coisas sejam feitas do seu jeito, porque se trata de uma comunidade, se trata do que é comum, do bem em comum para todos. Por que uma família ela se destrói? Porque um quer gritar mais alto e falar: é desse jeito. E eu precisei me quebrar, precisei me humilhar, para eu aprender a ter um coração ensinável. Mas eu aprendo rápido. Uma vez que eu entendi isso, eu nunca mais caí nisso. E bem pelo contrário, hoje eu resgato pessoas da rebeldia, porque eu sei o preço da rebeldia. A Bíblia diz que o pecado da rebeldia é pior do que o da feitiçaria. E eu vou te falar, eu já vivi isso na pele. É terrível ser um rebelde. Voltando à mensagem, Filipe não estava lá por acaso. Ele não apareceu lá por conveniência. Ele não apareceu lá porque ia colocar uma pedra na coroa dele no ministério, porque ele ia ser mais reconhecido. Ele estava lá única e exclusivamente por uma causa. Ele foi enviado. Ele saiu de onde tudo era confortável e frutífero, porque Deus ama encontrar o solitário na estrada.
Se você é um cristão e está aqui, entenda algo. O ID não é sobre pegar no microfone, mas sobre obedecer quando Deus te manda atravessar desertos. Pegar no microfone e subir aqui é fácil. Você desenvolve técnicas de pregação. Quando eu comecei a pregar, meu Deus do céu, era uma pior do que a outra. Eu fui desenvolvendo. E hoje eu recebo elogios. Mas nem a crítica e nem os elogios, elas podem ter efeito sobre a minha vida, porque eu só estou aqui por um motivo, porque Deus quer que eu esteja aqui. Porque eu posso ter todo o talento do mundo, e se Deus não me quiser mais aqui, Ele vai me tirar daqui. O problema é que, na verdade, a solução é que a minha concepção de sucesso não está em ser um grande pregador, mas ser um homem de Deus, disposto a servir o reino de Deus. E se você está aqui como um visitante, se você está aqui como uma pessoa que caiu aqui de gaiato, como diz o outro, eu quero te dizer algo em nome de Jesus. Você não é uma coincidência nesse culto. Você não está aqui nesse lugar por acaso. Você está aqui porque você se sente solitário. Você está aqui porque você é esse eunuco, mas o Espírito Santo de Deus me trouxe hoje aqui para sentar ao seu lado na carruagem e te dizer: existe um Deus todo poderoso que me enviou aqui em cima, porque Ele quer cuidar da sua vida. Deus moveu circunstância para que você pudesse vir aqui hoje e saber que existiu alguém que pagou o preço por você. E a história continua. Filipe está sentado ali do lado daquele homem, e ele diz assim, e começando por aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Quando Filipe começa a falar de Jesus, o coração daquele eunuco começa a se incendiar, porque a revelação chegou e ele entendeu, é sobre Jesus. O seu coração não está ardendo porque existe um pregador eloquente aqui na frente, ou porque a mensagem está te convencendo. Você está aqui com o coração ardendo porque Jesus está se revelando para você. Isso que você está sentindo no seu coração agora não é uma coincidência. É o Espírito de Deus falando ao seu coração. Lembra aqueles homens no caminho de Emaús? Existe uma história na Bíblia que fala sobre 2 homens no caminho de Emaús. Eles estão voltando para casa porque Jesus tinha acabado de morrer. Já fazia alguns dias que Jesus tinha morrido. Mas Jesus também já tinha ressuscitado, só que eles não sabiam. E eles estão voltando para sua casa, eles estão conversando entre si, eles dizem: olha, que pena que aquele homem lá, o Jesus, morreu. Eu tinha tanta esperança nele. E eles iam lamentando, e Jesus aparece. E Jesus anuncia as boas novas. Jesus simplesmente pega tudo que vem do Antigo Testamento, e como a Bíblia inteira falava sobre ele, e desaparece como Filipe. Quando ele parte o pão, desaparece, e a Bíblia diz que a escama dos olhos daqueles homens caem. Diga, caem. É como se desse um estalo na mente deles, e eles: entendi. Sabe uma coisa que é engraçada? Eu tenho um amigo que ele não... Nossa, no tempo de colégio eu já era filho de pastor. E é sempre aquela coisa, né? A gente estudou a vida inteira junto. Ele sabia do meu contexto. Só que ele sempre achou muito doido o meu pai ser pastor. E esses tempos eu encontrei ele virou pastor. Mesmo eu sendo meio endemoniadinho, no colégio, demorado para me converter, eu também não era bobo.
O meu pai sempre me evangelizou. Meu pai dizia: Deus não tem neto, Deus tem filho. Meu pai foi a primeira pessoa a me evangelizar. Meus pais, na verdade. Então eles sempre falaram a respeito de Jesus para mim. Só que eu conheci Jesus como uma explicação por muito tempo, até que ele se revelou como pessoa. E hoje eu não dependo mais dos meus pais para ter relacionamento com Jesus. E ele falou uma coisa para mim que eu achei engraçado. Agora eu entendo tudo que tu falava. É como se as escamas dos olhos dele tivessem caído. Talvez eu estou aqui pregando, e você é como esses homens do caminho de Emaús. As escamas dos seus olhos acabaram de cair e você entendeu. É sobre Jesus. Aquele que foi ferido pelas nossas transgressões, aquele que abriu o caminho até o Pai, esse é Jesus. Aquele homem, aquele eunuco entende. E aí acontece uma coisa que eu acho engraçada. Filipe some. Porque quando a gente está no propósito de Deus, o deserto é só um tempo. Não existe homem de Deus sem deserto, tá? Não existe homem de Deus sem passar pela prova. Se você ouviu que o evangelho é só vitória, só vitória, só vitória, eu quero te dizer, é gratificante ter as vitórias. Mas como existe aprendizado no meio do deserto. E só passa pelo deserto quem está disposto a servir. Só passa pelo deserto quem está disposto a servir a Jesus. Porque enquanto Filipe estava aqui, lá em Samaria, pregando todo domingo na Palavra Viva Church, com luz, com microfone, estava tudo certo. Mas e quando Deus falou? Larga tudo isso, porque eu quero que você vá atrás de uma pessoa. Ah, Deus. Deus, vamos conversar um negócio, vem aqui rapidinho, senta aqui do meu lado. O Senhor está vendo tudo que eu estou fazendo, né? Estou vendo, Felipe? O Senhor está vendo que eu estou pregando, as multidões estão aceitando a Jesus, está crescendo, o Evangelho está se espalhando, o Senhor está vendo que eu estou frutificando aqui nessa área. Senhor, acho que o Senhor não sabe o quanto eu sou famoso e importante aqui nesse lugar. Eu sei, Felipe, mas agora eu te quero no deserto, porque existe uma pessoa lá que precisa de ti. Aliás, precisa de mim, mas vai ser através de ti. A pergunta aqui é: você é crente? Olha bem aqui para mim. Você é crente a ponto de largar tudo e atravessar o deserto se Deus pedir? Se sim, nós estamos realmente vivendo o Evangelho. Se não, nós só queremos aparecer. Eu falo para Deus todo dia: não deixe que esse microfone seja uma arma na minha vida. Não deixe eu esquecer de onde que eu vim. Não deixa por um minuto, Pai, eu esquecer por que eu estou aqui. Porque o que se parece bênção em nossas vidas, muitas vezes também pode ser a maldição. E eu vou te contar, eu não tinha nada, eu era sempre o mais tímido da sala, eu sempre fui um cara rodeado de pessoas, mas com poucos amigos de verdade. Sempre estava rodeado de pessoas, mas eu tinha poucos amigos. O microfone, o palco, me deu status. Hoje, os políticos da cidade sabem quem nós somos, o prefeito sabe quem nós somos, o governador sabe quem nós somos,
Essas pessoas que você acompanha na internet sabem quem nós somos. Então, isso daqui pode ser bênção ou maldição na minha vida. E o que eu peço para Deus é: o dia que o Senhor me propor um deserto, só preserva o meu coração. Eu sei que o dia que eu assumir a palavra viva aqui sede, eu atravessaria muitos desertos. Uns foram bem quentes, bem dolorosos. Mas eu posso te dizer, todos tiveram um aprendizado. Todos tiveram uma lição por trás. E todos formaram quem eu sou hoje. A Bíblia diz que Filipe simplesmente some. E aí a Bíblia também diz que o homem seguiu o seu caminho cheio de alegria. O mesmo caminho, mas completamente diferente. E agora, sem Filipe. Porque o propósito estava cumprido. Aquele homem não ficou dependente de Filipe. Bem pelo contrário, ele seguiu alegre porque ele conheceu Jesus. Se você é cristão, o ID começa quando você sai da zona de conforto. 2, há pessoas sedentas no caminho esperando que você obedeça. 3, não subestime uma estrada deserta. Deus faz milagre fora dos palcos. 4, ore: Senhor, aonde está o meu eunuco? Aonde o Senhor quer me enviar? Todos os dias Deus coloca um eunuco diferente no seu caminho. Só que nós estamos tão preocupados com o nosso sucesso, com o nosso microfone, com o nosso palco, com a nossa Samaria, que a gente esquece o propósito pelo qual nós fomos chamados, que é o ide pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Você sabia que uma das coisas, um dos sinais da volta de Jesus, é quando o evangelho for pregado nos 4 cantos dessa terra? Se nós cantamos que Jesus quer voltar, nós precisamos começar a evangelizar as pessoas. As pessoas da sua academia têm que estar aqui. As pessoas do seu trabalho têm que estar aqui. As pessoas da sua escola têm que estar aqui. As pessoas da sua faculdade têm que estar aqui, porque elas estão sedentas. Eu não convido ninguém para vir na igreja. Eu não convido ninguém para vir na igreja. Mas a maioria das pessoas que eu tenho contato, elas vêm na igreja. E elas conhecem a Jesus. Na academia onde eu vou, as pessoas já vieram aqui. Na época que eu fazia o CrossFit, que eu estava no evangelho do CrossFit, as pessoas estavam vindo aqui, porque, gente, as pessoas estão sedentas. E nós precisamos pregar o ID, nós precisamos cumprir o ID, nós precisamos pregar Jesus para ela, nós precisamos falar desse Deus tão maravilhoso que tem transformado as nossas vidas. É como se nós tivéssemos a cura do mundo na mão e nós guardássemos para nós. Tem muita gente solitária, tem muita gente doente, tem muita gente depressiva, e elas escondem tudo com um sorriso. Elas escondem com piadas. Um dos meus grandes amigos, ele é muito piadista. E eu sei que no dia que ele mais está fazendo piada, é o dia que ele mais está mal. Porque eu conheço ele. Aí eu falo: o que aconteceu? Porque as pessoas, elas têm a tendência de querer esconder o que elas estão vivendo. Mas nós temos a cura para essas pessoas. Nós podemos abrir a nossa boca e falar de Jesus para elas, e ver uma transformação. Existe algum membro aqui, que participou do batismo de alguém que você ajudou a ganhar para Jesus? Quero saber se tem aqui. Nós temos ali. Quem mais? Temos pessoas ali, temos pessoas lá atrás. Não é gratificante? Não é emocionante? Não dá mais propósito em nossas vidas? Como é bom. Como é bom falar de Jesus.
Se você está longe de Deus, eu quero te dizer algo. Você pode ter status, conquistas e mesmo assim se sentir vazio. Você não está aqui por acaso, você está aqui porque hoje Jesus quer te encontrar no caminho. Nada mais precisa te impedir de recomeçar. Hoje pode ser o dia em que tudo muda na sua vida. Talvez você se veja no eunuco, com perguntas que ninguém responde, com feridas que ninguém vê, com coração cansado de procurar sentido. Ou talvez você esteja aqui e se veja como Filipe, já conhece Jesus, mas tem evitado obedecer o chamado, tem preferido a multidão e esquecido do indivíduo, tem resistido o ide por medo ou por comodismo. Mas hoje é um dia de decisão. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar, como ele esteve naquela estrada com Filipe e com aquele eunuco. E ele está dizendo: eu estou pronto para mudar a sua vida de uma vez por todas. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. E para encerrar, eu quero contar uma história. Existia um homem chamado Brother Andrew. Essa história é tirada de um livro que eu li há muito tempo, que se chamava O Contrabandista de Deus. Quantos já ouviram essa história? Ele era um jovem holandês que nos anos mais tensos da Guerra Fria, ele ouviu Deus chamá-lo. Deus falou assim para ele: leve a minha palavra aos lugares aonde ninguém quer ir. Aí os missionários começaram a dizer para ele: olha, é muito arriscado, é muito complicado, é impossível você entrar nesse país. Mas ele decidiu obedecer. Ele comprou um Fusca azul, encheu o porta-malas de Bíblia e começou a atravessar as fronteiras fechadas, países comunistas, aonde era proibido portar a Bíblia. E numa das primeiras viagens, ele parou na fronteira da Iugoslávia e o guarda começou a revistar o carro inteiro. Ele sabia que se ele fosse pego, ele seria preso e a sua vida missionária acabava por ali. Mas Deus estava com ele. O guarda, aí ele faz uma oração que é muito famosa no meio cristão. Ele diz: Senhor, quando estivesse na terra, fizeste os cegos verem. Agora te peço, faz os olhos que veem se tornar cego. Amigo, quando é para cumprir o propósito de Deus, não existe impossível. Existe impossível para o seu ego e para o seu egoísmo. Aliás, só existe impossível aí. Mas para cumprir o propósito de Deus, o guarda chega, olha para o banco traseiro, abre o porta-mala e manda ele passar como se não fosse nada. É uma história real. Naquele dia Deus abriu uma porta que ninguém mais podia fechar. Anos depois ele escreve assim: o maior milagre não foi o Fusca atravessar tantas fronteiras, foi Deus ter encontrado em mim um coração disposto a obedecer. Para o Fusca passar a fronteira é fácil. O difícil era Deus encontrar um coração disposto a obedecê-lo. Esse é o verdadeiro milagre. O que acontece no meio do caminho é detalhe para Deus. Entenda que todo passo de obediência gera algo eterno. Foi o que eu falei para meu pai. Já está incomodando, sai, está velho. Estou brincando. Ele pregou hoje de manhã, foi incrível. Mas o meu pai é o maior exemplo disso. Eu lembro em 2011, quando nós fomos para os Estados Unidos. Lembra, Tago? Estava eu, meu irmão, meu pai e a minha mãe. Um pastor ofereceu um salário de $20 mil para ele.
para ele assumir acho que era uma Assembleia de Deus na época, um salário de $20.000 e visto para toda a família. Só que ele ia ter que abrir mão da palavra viva aqui. Ele falou, não, Deus me quer lá. Não, amém não. Ele voltou, e nos próximos 7 anos foi só sofrimento. Foi traído, foi criado um conselho para tirar ele de bispo da igreja, foi perseguido, aí em 2017 é traído de novo, numa igreja lá de Londres. Os caras simplesmente tiraram tudo, nós tínhamos 2, e simplesmente nesses 7 anos ele enfrenta um burnout, a ponto de eu chegar um dia na casa dele, olhar para ele e ele fala para mim, eu não tenho mais vontade de viver. É muito mais fácil viver no comodismo, é muito mais fácil. Só que daí nós teríamos abandonado o que tem de mais precioso, vidas. Vidas que precisavam encontrar Jesus. E hoje eu batizo um cara que aceitou Jesus numa pregação aqui. Batizo o Igor, que já era cristão, mas estava afastado dos caminhos do Senhor até uns anos atrás. Família restaurada. Chego aqui todo dia, está o Juninho, cadê o Juninho? Está lá, ó, Orives. Me abraça, como se eu fosse morrer amanhã. Diz, te amo, te amo, te amo. Aí eu fico pensando, o comodismo é legal, mas cumprir o chamado é muito mais. Estar onde Deus quer que eu esteja é muito mais legal. É muito melhor. Hoje essa pregação é o convite para você. Um convite para você cumprir o ID. Um convite não para você, talvez, alcançar um sucesso da maneira que você tem como sucesso. Mas um convite às vezes de dizer um sim que você vai atravessar um deserto. Mas deixa eu te falar algo. Eu tenho certeza que Jesus está voltando. Eu tenho certeza que não demora muito para Jesus voltar. E essa certeza me dá o sentido de estar onde eu estou. Eu estou aqui porque eu tenho certeza que Jesus está voltando. A minha cabeça já está lá na eternidade. A minha cabeça já está lá nas coisas do alto. Às vezes vem uma proposta ou outra. Às vezes vem uma coisa ou outra, não é, Bruno? Quantas propostas vêm? E eu digo, não. É sobre propósito, não é sobre proposta. Eu não quero me agarrar na primeira proposta para que as pessoas me aplaudam enquanto eu estou fora do meu propósito. Se eu quiser ser como todos, eu abro minha agenda de pregação, eu começo a aceitar convite, eu fico famoso no Brasil, eu saio fazendo agenda, cobro 10, cobro 15 mil por agenda. Você acha que eu não vou viver bem? É fácil ser pastor famoso no Brasil, gente. É fácil, é só ter amigo. Aí eu vou na igreja do fulano, ele me dá 15. Fulano vem na minha igreja, eu dou 15 para ele. Por isso parem de idolatrar pastor famoso, tá? Comece a idolatrar a Jesus. Que daí é fácil, não é verdade, pastor Betinho? É uma troca, é um sistema que vai trocando. Eu vou na igreja dele, ele vem na minha igreja, vai lá, não sei o quê, eu faço a minha conferência, ele faz a conferência dele, e a gente fica girando, e quem paga a conta faz assim, ó, eu. Faz assim, eu. Você acha que esses grandes pregadores, grandes músicos, quando vão nas igrejas, eles são pagos com qual dinheiro, gente? Com dinheiro de gente que está acreditando, que está fazendo o reino de Deus acontecer. É por isso que nesse palco e nesse microfone aqui, ó, não é qualquer um que prega. Em respeito a você, em respeito à sua fé,
Porque eu sei que você acredita que as pessoas estão sendo salvas aqui. Isso daqui não é show gospel. Isso daqui é o Evangelho de Jesus. Isso daqui a gente abre a boca para que as pessoas sejam transformadas de verdade. Os pastores da Palavra Viva, eles não sobem no palco e ignoram as pessoas lá embaixo. Nós caminhamos junto com as pessoas. Nós temos fruto e nós temos frutificado para o reino de Deus. Se você mandar uma mensagem no WhatsApp, provavelmente eu não vou te responder, porque eu tenho 1 milhão, porque eu passo meu número para todo mundo. Se tu pedir meu número aqui, eu vou te passar. Provavelmente eu vou demorar muito para te responder. Ontem eu estava vendo, eu tenho 283 conversas abertas, só de semana passada para cá. Eu preciso dar tempo para minha família, eu preciso dar tempo para minhas coisas. Eu gosto de sentar com as pessoas, pastor Bertinho, não é verdade? Eu gosto de estar aqui na sala de oração, colocar o meu telefone em modo avião. Não é verdade, pastor Luciano, como a gente faz todos os dias aqui, ó, e deixa Deus agir. A minha alma e meu espírito não estão aqui dentro. A minha alma e meu espírito estão aqui dentro. Enquanto esse corpo estiver funcionando, o tete a tete vai ser mais importante do que o WhatsApp. Porque nós valorizamos as pessoas, nós valorizamos sentar do lado das pessoas, e isso é lindo demais. Vocês entendem que eu estou passando uma visão? Vocês entendem que eu estou passando uma visão? Se você viver dessa forma, se você pegar tudo isso que eu estou te falando e aplicar na sua vida, não tem como dar errado. Vai passar por problema, vai passar por deserto, mas meu amigo, quando Jesus voltar e Ele te perguntar o que tu fez com o talento que eu te dei, você vai dizer, está aqui Deus. Eu só espero por esse dia, Tago. Eu só espero por esse dia, Lucão. O dia que eu vou sentar de frente a frente com Jesus, pastor Betinho, e Ele vai dizer, o que tu fez com o talento que eu te dei? Eu vou falar, ah Jesus, está aqui. O som da trombeta vai soar, e Jesus vai voltar. Vai ser como naquele filme lá do, como é que é o nome daquele filme bem antigo que todo mundo tinha medo? Deixados para trás. Meu amigão, depois de ver aquele filme, eu vi as roupas do meu pai em cima da cama assim, já me desesperei, mas ele estava só no banho. Mas eu também entendi uma coisa, que só tem medo da volta de Jesus quem deve. Só tem medo do arrebatamento quem deve ou quem está apegado às coisas aqui da terra. Por isso que a pregação ela tem que ser, no final dos tempos, menos sobre coisa e mais sobre Jesus. Porque tu fica botando um padrão sempre alto de coisas, você sempre vai voltar para casa se achando um lixo. Porque uns vão ganhar, outros não vão ganhar, não é verdade? Aí eu subo aqui, fulano, o que Deus fez na tua vida? Não, pastor, agora eu estou milionário, tá aí o resto. Aí eu botei um padrão alto, inalcançável para as pessoas, e elas se sentem menos crentes, mais crentes. Por isso que a gente tem que pregar cada vez mais o desapego das coisas. Não que você não possa ter, você tem que ter e ter muito. Mas ter muito e não ser apegado às coisas, amém? Você vai viver bem nessa terra, você vai comer do melhor dessa terra, você vai viver com excelência, você vai dar um bom estudo para os seus filhos, porque tudo isso está lá em Mateus 6,33, mas a ordem é, buscar em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e ponto final. Aí sim, todas as coisas serão acrescentadas. E essas todas as coisas, ele está se referindo a coisas que nós precisamos, a necessidades. Ele diz, você não vê os passarinhos? Alguém já viu um passarinho plantar? Mas você também não vê um passarinho passar fome. Ele diz, se Deus está cuidando do passarinho, não vai cuidar de ti? Então seja despreocupado com as coisas, se preocupe mais em agradar a Deus.
Quanto mais nós falamos de Jesus, melhor a vida das pessoas vai ser. Elas vão estar preparadas para atravessar deserto. Hein, Lelo? Nesses 26 anos de Palavra Viva, quanta pancada a gente já levou. Não é verdade? Não é verdade, Fernanda? A Lu também está ali. Quanta pancada a gente levou. Mas nada é maior do que o propósito de Deus em nossas vidas. Para tirar a gente daqui de cima, só quando Jesus voltar. Pode bater, pode fazer o que quiser. Porque nós acreditamos no propósito de Deus para as nossas vidas. Agora eu te pergunto, você é certo do que você está fazendo? Você tem certeza do que você está fazendo? Você tem certeza da maneira como você está vivendo? Ou você está apenas caminhando? Caminhando e carregando culpa, caminhando e carregando coisas. Quem é você? Para onde você está indo? Por que você vem domingo a domingo na igreja e ainda anda tão perdido? Mas está tudo bem, porque hoje é o dia da mudança. Hoje é o dia da diferença na sua vida. Hoje é o dia que o Espírito Santo de Deus separou para marcar a sua vida. Você não chegou aqui por acaso. Você chegou aqui porque existe um plano eterno de salvação para a sua vida. Você crê nisso? Todo mundo olha aqui para mim. Você crê que você é tão especial que Deus separou esse dia para falar com você? Eu quero fazer 2 chamados aqui. Você que é especial para Deus, e você quer receber Jesus na sua vida, você vai ter a atitude mais corajosa e mais maluca da sua vida agora. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Eu estou falando sério, vem. Vem que eu quero orar por você. Se você quer entregar a sua vida para Jesus e dizer, pela primeira vez eu quero entregar a minha vida para Jesus. Se você é essa pessoa que está aqui e se sente especial, eu quero te chamar a vir aqui na frente. Se você está com vergonha, é isso aí. Perfeito. Será que a gente tem alguém para abraçar ela aqui? Pode vir, pode vir. Vem sem medo. Eu sei que tem mais gente. Hoje é o dia mais especial da sua vida. Pode vir, vem aqui pertinho de mim. Se temos alguém para abraçar ela aqui. Alguém para abraçar meu amigo. Não é por acaso que está aqui, meu irmão. Amém. Temos mais pessoas para abraçar. Você entendeu que você é especial para Jesus? Que Jesus separou um dia para Ele falar com você? Vem então, pode vir. Não deixa que a vergonha te prenda no lugar. Eu sei que você está carregado, aliás, eu sei que você está sobrecarregado. Mas essas pessoas estão tendo uma atitude pública, assim como o batismo é uma atitude pública, de entregar as suas vidas para Jesus. E quando elas estão no caminho, o Espírito Santo está, vamos, aplauda o nome de Jesus. O Espírito Santo está encontrando essas pessoas. Peça para quem está do seu lado, vir junto com você. Fica do lado dele. É a primeira vez aqui na igreja? Não, já veio algumas vezes, né? Glória a Deus. Olha que coisa linda, gente. Eu não sei o que você ainda está esperando no seu lugar. Você quer um convite mais claro do que esse? Você quer se sentir mais amado do que isso? Existe uma pessoa aqui que está prestes a desistir da vida. Isso, pode vir. Eu sinto no meu espírito que tem uma pessoa aqui que está vivendo uma depressão profunda. E hoje você disse, eu vou sair de casa, porque eu creio que hoje Deus vai falar comigo. Se essa pessoa está aqui, vem aqui na frente agora.
eu quero orar por você. Existe um espírito de morte que vai cair da sua vida. Isso, pode vir aqui. Pode vir, pode vir. Se você é essa pessoa, vem aqui na frente. Vem aqui na frente, vamos. Vamos. Alguém para abraçar ela aqui. Vem, Lari. Última chamada. Se você quer receber Jesus no seu coração, vem aqui para frente. Vem aqui para frente. Não deixe que a vergonha te mantenha no banco. O dia da vergonha na sua vida já passou há muito tempo. O dia de passar vergonha com o diabo, ele acaba hoje. Hoje o Espírito Santo de Deus entra na sua vida, ele restaura a sua alma. Hoje o novo de Deus entra na sua vida. Venha, então venha, venha. Isso, pode vir, pode vir. Venha, 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 venha. Glória a Deus. Qual que é o teu nome? Alexandro. Tem um pastor aqui para abraçar o Alexandro. Quero um pastor aqui para começar a orar pela vida deles. Os pastores podem começar a orar pelas pessoas que estão aqui na frente. Vocês não vieram aqui na frente por acaso. O Espírito Santo de Deus separou esse dia para que você tivesse um encontro com Ele. Ele tem visto o quanto você tem carregado. Ele tem visto o quanto tem sido pesado. Mas a Bíblia diz: vinde a mim todos vós que estão... Existe um renovo do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Tu tens passado dias sem dormir. Os dias têm sido difíceis para ti, mas tu é tão especial. Deus respeita tanto o indivíduo, que agora Ele esquece da multidão e Ele olha para ti. Esse vai ser o versículo da tua vida. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. E agora o Espírito Santo enche o teu coração de paz, uma paz que tu tem orado para ter. Agora acontece um renovo na tua alma, um renovo nas tuas emoções. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. O que importa é que Ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as tuas sandálias. Nele minha vida está, e eu caminho com uma certeza que Ele virá. E é Ele, por Ele, estou preparando um caminho, endireitando as veredas. Você que está aceitando Jesus, fique aqui na frente que eu ainda quero orar por você. O que importa é que Ele cresça. Eu, vocês vão dizer: nele o meu prazer
estar. Eu sou digno de desatar as suas sandálias. Vamos. Nele minha vida está, e eu caminho com a certeza que Ele virá. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele diga, e é Ele. Por Ele Eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Espírito Santo de Deus, aqui na frente tem pessoas que hoje decidem entregar a vida a Ti, meu Pai. Tu conhece cada coração que existe aqui. Nós declaramos que todo espírito de morte, ele seja repreendido agora em nome de Jesus. Nós queremos dizer, espírito de morte, tu não tem poder sobre a vida dessa pessoa. Nós te mandamos embora da vida dela, nós te repreendemos em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida pensamentos de vida, de paz, porque hoje o Espírito de Deus entra na tua vida. E nós oramos pela vida de cada pessoa que está te aceitando aqui, Jesus, como Senhor e Salvador. E nós declaramos que hoje elas não conhecem uma igreja, uma instituição ou uma religião, mas hoje elas conhecem uma pessoa que nunca mais vai deixá-las sozinha. E o nome dessa pessoa é Jesus. Aonde elas estiverem, tu vai estar com elas, Espírito Santo de Deus. Hoje a forma delas ver o mundo é diferente porque tu estás com ela. Você que está aqui na frente, repita essa oração comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, hoje eu te recebo no meu coração. hoje eu te recebo no meu coração. E eu sei que começa uma nova história. E eu sei que começa uma nova história. Eu sei que a partir de hoje eu não estou mais sozinho. Eu sei que a partir de hoje eu não estou mais sozinho. Porque hoje eu fui alcançado por Ti. Porque hoje eu fui alcançado por Ti. Me ensina, Jesus, diga. Me ensina, Jesus. Não diga assim, ó, de verdade, me ensina, Jesus, Me ensina, Jesus, a percorrer o caminho da fé. a percorrer o caminho da fé. Eu te recebo na minha Eu vida, te recebo na minha vida. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você crê, aplauda o nome de Jesus. Ele virá. Glória a Deus. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz. Você pode erguer as suas mãos ao dizer: e Ele virá. Soberano em poder. E o governo está nele. Vejam, Ele traz. Pega as suas mãos e diga: Ele. Que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. São 35 anos de Palavra Viva. Não, 36. Quando meu irmão nasceu, a Palavra Viva tinha... Ele nasceu no ano posterior da fundação da Palavra Viva. Nasceu em 88, meu irmão nasceu em 89. Eu nasci em 91. E de lá para cá, a Palavra Viva ela tem alcançado vários lugares no mundo, tem crescido. Hoje nós temos estrutura, mas eu tenho certeza que quando meu pai abre uma live e vê os dois filhos adorando o nome de Jesus, não tem estrutura, não tem Estados Unidos, não tem Europa que pague. Viu como uma vida tem mais valor do que coisas? Viu como uma vida tem mais valor do que coisas? Quando nós entendermos isso, nós estaremos prontos para prosperar. Porque Deus sabe na mão de quem que Ele entrega as coisas.
é na mão de quem ama vidas acima de coisas. É por isso que nós pregamos sobre o Evangelho aqui, porque o Evangelho é sobre Jesus. E Jesus não vem buscar estrutura, não vem buscar equipamento de som, Ele não vem buscar o melhor microfone, Ele vem buscar as vidas. Enquanto eu e meu irmão nós estivermos vivos, respirando, nós vamos viver para adorar o nome de Jesus. Queria saber cantar para uma vez eu pregar, ele cantar, depois eu cantar e ele pregar. Mas, brincadeiras à parte, a gente já fez tanta coisa junto, já tempo que a gente ficou lá nos Estados Unidos, que meu pai estava abrindo essa igreja em 2011, eu tocava bateria, tocava violão, ele cantava, às vezes eu cantava, meu Deus, era uma loucura. Mas o que eu posso dizer é que, como é bom estar no centro da vontade de Jesus. Acho que muita gente foi encontrada aqui hoje, amém? Essa palavra eu sei que ela é um pouco evangelística, mas você que é crente, eu sei que mexeu com você também. Não tem como viver longe do propósito de Deus em nossas vidas, amém? Você que é cristão, coloca a mão no seu coração. Feche seus olhos. Existem pessoas que o Espírito Santo de Deus está marcando hoje, tá? Pessoas que estão sobrecarregadas porque elas estão andando na direção contrária do que Deus mandou. Pessoas que ainda precisam entender que precisam ter um coração tratável, um coração humilde. Pessoas que realmente precisam se conectar com o Evangelho de Jesus. E o Espírito Santo de Deus começa a tocar o coração dessas pessoas agora e ativá-las para um novo ciclo da sua vida. Não vai ser fácil, mas muitas pessoas estão recebendo um chamado de ministério hoje, um chamado ministerial em suas vidas, que você tem lutado contra há muito tempo. Eu não vou fazer apelo, eu não vou fazer nada, mas enquanto nós estivermos adorando, você fala com Jesus. Eu queria que você fizesse uma oração agora. Você que está aqui nesse culto, você que é cristão, para que o Espírito Santo de Deus te use nos lugares que você está. Comece a citar o nome da sua empresa, o nome das pessoas. Fala que fulano de tal possa conhecer Jesus através da minha vida. Espírito Santo de Deus, me dá estratégia para falar com ciclano, com fulano. Espírito Santo de Deus, eu quero orar pela vida da fulana que está com depressão, que está mal em casa. E você vai ver os efeitos do Evangelho ainda essa semana na sua vida. E você vai começar a ser despertado para algo novo. E nós vamos começar a cantar e você vai começar a orar, interceder pelas pessoas. Você vai começar a citar o nome das pessoas. Você vai citar o nome do lugar que você trabalha, da empresa que você trabalha, do lugar que você frequenta, dos lugares que você frequenta. E você vai começar a declarar sobre esses lugares que aonde você for, o Evangelho vai ser conhecido, o nome de Jesus vai ser conhecido. Vamos, comece a falar, eu quero ouvir a sua voz, vamos. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa. É oração de crente, gente, vamos, é oração de crente. Os mornos serão vomitados, vamos você, ou é quente ou é frio, vamos, eu quero ouvir sua voz, vamos, oração com fervor, diga de verdade, Deus me usa, Deus quebra o meu coração, Deus me ensina a ter um coração trabalhável, pastoreável, vamos, eu quero ouvir a sua voz, vamos. E eu caminho com a certeza que Ele virá. Estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos
e o Cordeiro, vejam, ele traz, consiga sua e recompensa. ele virá. Soberano ele poder, E ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Por ele que eu estou gastando a minha vida. Vem Jesus. vem Jesus, Maranata, hora vem. Você pode levantar a mão e dizer isso. Aliás, você está pronto para isso. Vem Jesus, Maranata, vem Jesus, Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Você pode dizer mais alto. vem Jesus, Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor. Sim, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, vem Jesus, uma última vez, ninguém se vem, vem Jesus, pois só em ti confiarei, Eu nada temerei, em frente. irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás, Do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. só em ti confiarei, só Em ti confiarei, eu nada temerei, temerei, em frente eu irei. pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, Do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. e a morte
poderoso. Mateus 24:36 diz: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Jesus, eu sei que essa pregação não é minha, essa pregação o Teu Espírito ministrou aqui nesse lugar. Nós queremos viver bem nessa terra, mas eu quero Te agradecer aqui, Pai, pela visão dessa igreja, de preparar os crentes para o céu, porque ninguém sabe o dia nem a hora, ninguém sabe quando o Senhor vai voltar, mas nós queremos estar preparados, nós queremos viver como quem está preparado. Obrigado, Jesus, por essa mensagem libertadora, que muda a nossa mentalidade de sucesso. Não é sobre ter as coisas, não é sobre conquistar as coisas, isso tudo a gente sabe que Tu é provedor, que Tu vai nos dar, Tu é um Pai bom. Que pai que não cuida do seu filho? Mas essa pregação que nos tira os pés da terra e nos faz pensar nas coisas lá do alto, no que é sobre Ti. Tira do nosso coração toda amargura, toda inveja, tudo que possa ter contra algum irmão, porque fala somente de Ti, não fala de nada sobre essa terra, não coloca o nosso coração nessa terra. Obrigado, Jesus. Eu sou grato pelo que Tu nos deste. Eu sou grato pelas lutas que nós passamos, porque o Senhor sempre esteve presente. Eu sou grato pelos desertos que nós passamos, porque o Senhor nunca nos abandonou. Glória a Deus. Eu quero ministrar os dízimos e as ofertas, a generosidade. Um dos maiores propósitos que você pode ter nessa terra é o de fazer com que o reino de Deus avance. Se quiser sentar, pode sentar, não tem problema. Mas eu tenho essa mensagem muito clara no meu coração. Eu queria que todos prestassem atenção aqui agora, que não houvesse movimentação lá atrás. Se todos pudessem prestar atenção aqui agora. Mas eu quero que você entenda que esse momento ele é tão importante e tão espiritual quanto qualquer momento do culto. Não é à toa que é o momento que mais tem agitação. Não é à toa. Amém? Então você precisa ser ministrado no seu coração em relação à generosidade, aos dízimos e às ofertas, porque é um conhecimento que às vezes o diabo rouba de você, para que você tenha a mentalidade corrompida, para que você não prospere, para que você não cresça. Mas o Espírito Santo de Deus sempre vai atrás do solitário. Amém? O Espírito Santo de Deus sempre vai atrás do solitário. Eu quero dizer que quando você é generoso no reino de Deus, quando você contribui com a obra de Deus, você está dispondo do tempo que você esteve lá gastando a sua vida, e você reverte esse tempo gasto em reino. Olha como é precioso, não é verdade, pastor Betinho? Eu tenho a oportunidade de entregar minha vida inteira e de estar todos os dias aqui. Não que eu não tenha outras propostas e nem que eu não poderia estar em outros lugares, mas estar aqui é um privilégio. É um privilégio para mim. Eu estar aqui nesse palco, eu ser hoje, eu estar pastor da Palavra Viva Church Sede, é misericórdia de Deus sobre a minha vida, e eu preciso valorizar isso na minha vida, porque realmente é um privilégio. Amém? E quem sabe você não tem o tempo que eu tenho para estar aqui na igreja. Eu sei que muitas pessoas falam para mim: pastor, como eu queria ter mais tempo para dedicar
na igreja, não é verdade? Como eu queria ter mais tempo para ser um voluntário, mas de alguma forma você pode contribuir. Uns Deus vai prosperar mais, vai fazer gastar mais tempo em outras coisas, mas isso não significa que ele está distante da obra de Deus, porque ele é um mantenedor. O tempo que você passa longe da sua família, o tempo que você está lá trabalhando, conquistando as coisas, não pode ser um tempo que você conquista somente para você, mas também para que a obra de Deus, ela prospere. Por isso que quando você estiver lá trabalhando, ore para que Deus te abençoe, para a obra de Deus prosperar. Amém? Se você tem grandes coisas para sair, faça um voto com Deus, faça um propósito com Deus. Deus, eu tenho uma ação na justiça, se essa ação sair, isso Deus se permite ser provado, se essa ação sair até dia tal, eu vou fazer um voto, eu vou fazer um propósito contigo. Deus, eu vou fazer um propósito contigo, como eu fiz quando eu tinha 16 anos, eu não vou dar 10% de dízimo, eu vou dar 20% de dízimo. Eu vou dar 20% de dízimo, porque eu entendo a generosidade, e eu posso te falar uma coisa, Deus nunca me desamparou. Para as pessoas que não sabem, durante 10 anos, eu fui pastor voluntário na Palavra Viva, sendo filho do bispo, tendo direito a um salário, e com o bispo Sérgio no meu ouvido, tu merece ter um salário, porque tu prega, tu é pastor, tu lidera. Eu falei, bispo, tá de boa, porque eu sei da necessidade da igreja. E eu sempre fui para frente, eu sempre empreendi. Quando eu era pequeno, eu sabia que meu pai gostava de passar fio dental no dente. Eu comprava 5 fio dental a mais quando eu ia no mercado com a minha mãe e vendia para ele. Eu sempre corri atrás das coisas, eu nunca fiquei parado. Não é verdade, Tago? Tá certo que eu estava enrolando ele com o próprio dinheiro dele. Mas Deus me deu uma graça de prosperar. Mas eu posso te dizer uma coisa, Deus conhece o meu coração, Deus sabe do que a gente abriu mão, Deus sabe como nós abençoamos pessoas, e eu não estou te falando isso para me exaltar, porque eu não sou nada e eu não sou ninguém, eu sou um cara que a misericórdia de Deus alcançou, mas eu posso te dizer o que eu sou um cara com coração transformado pela graça de Jesus. Não tem como ser cristão e não ser generoso. Isso aqui eu posso te falar de verdade. De alguma forma você precisa contribuir com o reino de Deus, ou você está vivendo sem propósito. Amém? Então é essa mentalidade que eu quero imprimir na sua vida, porque eu sei que isso vai te libertar de muitos cativeiros. Muitas preocupações que você tem é relacionada ao dinheiro, mas eu posso te falar algo, quando você tira o seu coração do dinheiro, as coisas começam a acontecer na sua vida. É verdade ou não é? É verdade ou não é? É verdade ou não é? Então agora você não vai apenas dizimar, ofertar, ser generoso. Você vai dizer, eu faço parte da obra de Deus. Então se você não é um dizimista, mês que vem, você se propõe a ser um dizimista. Você se propõe a começar uma vida de princípios cristãos realmente na sua vida, não para que o evangelho seja uma ferramenta do seu crescimento, mas que você seja uma ferramenta para o crescimento do evangelho. Amém? Diga, eu sou uma ferramenta. Se eu falasse assim, ó, diga, eu vou ficar milionário, eu vou ficar. Não é verdade? Diga, eu sou uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus. E se Deus é por mim, ninguém e nada será contra mim. Esse é o pensamento que você tem que ter. Por isso não vai te faltar nada, porque você é uma ferramenta nas mãos de Deus. Você é uma arma poderosa no reino de Deus. Amém? Por causa de você,
por causa do seu suor, por causa do seu tempo gasto, mais pessoas serão batizadas, melhor estrutura a gente vai ter para receber pessoas, mais palavras vivas vão acontecer aí por Brasil e pelo mundo afora, mais a gente vai poder pegar jovens, adolescentes e pré-adolescentes e dizer para eles, é possível ser pastor. Amém? Essa é a mentalidade que eu quero imprimir aqui na vida de vocês hoje. É assim que o Espírito Santo me dirige, de uma forma numa cosmovisão, de como você enxerga as coisas de Deus a partir de agora, amém? Pegou a visão? Pegou a visão? Amém? Então feche seus olhos que eu quero orar pela sua vida. Espírito Santo de Deus, nós queremos ser uma arma poderosa no reino de Deus. Nós não queremos te pedir prosperidade aqui, para que a prosperidade tenha fim em nós mesmos. Mas eu quero te dizer, Deus, abençoa cada membro dessa igreja, faz prosperar cada membro dessa igreja, que estiver com o coração alinhado com teu propósito. Um coração generoso, que não mede esforços, para que a obra do Senhor seja feita. Nós oramos, Deus, para que o Senhor transforme os nossos corações agora, seja no dízimo, seja na oferta, seja contra alguma resistência no coração, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Se você quer fazer no Pix, o nosso Pix é o CNPJ, está ali atrás. Se você quiser fazer no cartão de crédito ou débito, vem aqui para frente nas máquinas, pode vir. Se você quiser fazer no envelope, no dinheiro, traga o envelope aqui na frente, amém? A glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Vamos! A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Glória a Jesus. Gente, o domingo devia ter umas 48 horas, não é verdade? Não é verdade, Vitor Hugo? Para alguns seria 24 horas de... Que mulher que não aguenta mais ouvir isso? A musiquinha da Copa. Que mulher que não aguenta mais ouvir isso? Pelo amor de Deus, a minha também não. Hã? Não deu pro Flamengo hoje, né? Não, eu queria que o Flamengo ganhasse, eu sou Brasil. Sou Brasil. Sai fora. Gente, olha só, eu quero dar um último recado. No mês de outubro, na verdade dia 24 de outubro até dia 3 de novembro, serão 12 dias. O Bispo Flori está fazendo uma caravana para líderes na nossa igreja da Itália e no país da Itália, tá? Então, se você tiver interesse,
nos restam poucas vagas. Rodrigão, cadê o Rodrigo? Pegou a 16ª vaga, então nós só temos mais 4 vagas para essa caravana de liderança. Eu quero te falar algo, a nossa igreja de Milão existe por conta de uma viagem que o Bispo David fez com o Bispo Flori. Então, na verdade, é uma viagem de ativação. Mulher, você que o seu homem, o seu marido é meio parado, mande, que eu quero te dizer uma coisa. Com o Bispo Flori, é impossível ele voltar um cara parado. Porque ele vai atormentar, e se ele tiver o WhatsApp ainda, daí acabou. Tá bom? Cadê o Vitor Hugo? Aí, se quiser saber mais informações, me procura aqui no final do culto. Amém? Você pode dar um aplauso ao nome de Jesus aí, meu amigo? Ó, eu tinha perguntado se vocês aguentavam até as 10, é 9h30. Vai ter mais um pouquinho de louvor, posso ouvir um amém? Não, tô brincando. Calma. Eu sei que vocês trabalham amanhã, tem gente com fome. Me dá mais 3, 4 minutos, você conferir os avisos da semana e a gente encerra o culto. Amém? Fica de olho no telão. Olá, igreja! Espero que vocês estejam tendo um culto muito abençoado. E eu tô aqui para te passar os avisos da semana. Vamos lá! Segunda-feira, nós temos o nosso culto com o nosso Bispo Flori, segunda-feira, às 8 horas da noite. Na terça-feira e na quinta-feira, nós temos o nosso projeto de jiu-jitsu, totalmente gratuito, às 8 horas da noite aqui na nossa igreja. Quarta-feira, nós temos o nosso culto da semana, também às 8 horas. Sexta-feira, para as crianças e pré-adolescentes da nossa igreja, de 9 a 12 anos, nós temos o encontro da Galerinha PV às 8 horas. Você, pai, traga o seu filho até aqui. Sábado, nós temos mais um encontro com o nosso Bispo Flori na nossa Santa Ceia Geral às 7h30 da noite. Você não pode ficar de fora. E domingo, nós temos nossos cultos às 10 horas e às 19 horas. Nós também temos as nossas inscrições para novos cooperadores. Então você que deseja servir aqui na nossa igreja, em algum dos nossos departamentos, está super convidado para fazer a sua inscrição lá atrás no Bem-vindo à Sua Casa. E para os adolescentes da igreja, em agosto nós teremos retiro da galera PV. Então você, adolescente, garanta já a sua vaga lá atrás também no Bem-vindo à Sua Casa. Por fim, nós teremos a nossa festa caipira aqui na nossa igreja. Sim, festa caipira, dia 19 de julho. Então você que quer participar desse momento com a gente, faça a sua inscrição também lá no Bem-vindo à Sua Casa. Como você já sabe, nos domingos de manhã, os cultos têm acessibilidade em Libras. E é por isso que nós temos uma novidade para contar para vocês. Os avisos semanais contarão também com tradução em Libras. Se você participa dos cultos à noite e você conhece alguma pessoa que precisa dessa acessibilidade em Libras, você pode estar convidando para participar dos domingos de manhã. Peraí, o grupo dos avisos está chegando. Oi, pessoal! Esses foram nossos avisos da semana. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais, @PalavraVivaChurch, @BispoFloriRamos e @LucasPaivae. Nos vemos no próximo. Tchau, tchau! Gente, só pra quem não sabe. Uma pequena correção. Eu queria pedir desculpa ao pessoal da galerinha, mas essa sexta não tem galerinha. Essa sexta tem galera. Vencemos, eu tô ligado? Não, a gente só trocou aí. Na outra tem galerinha, tá? Na outra tem galerinha! Ah, seus cansados. Fica de pé no seu lugar, a gente tá acabando o nosso culto. Diz pra pessoa do seu lado, que prazer foi estar com você nessa noite. Vai lá. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode levantar suas mãos aos céus. Jesus, obrigado por essa noite, obrigado por esse batismo, pelas mais de quase 30 pessoas que desceram as águas hoje, que entregaram a sua vida a Ti. Nós declaramos que o Senhor é o Senhor das suas vidas e que elas fazem parte de uma família, e a família do Senhor. E nós nos comprometemos a caminhar com elas, a estar com elas, a estar ao seu lado, caminhando junto nessa nova trajetória de fé. Nós oramos para que o ID
que a série que acaba hoje, ela não saia das nossas vidas, que nós cumpramos isso e que ela surta efeito e gere frutos em nós e através de nós. Nós cremos e declaramos que nessa semana nós seremos tua boca, tuas mãos, os teus pés, aonde quer que nós pisemos, andemos ou falemos, será o teu Espírito. Nos dê uma semana cheia de graça, em nome de Jesus. Quem crê diz: Deus te abençoe.